Olá, amigos. Nesse vídeo vamos responder a questão 164 da prova do Enem 2014. Okay? Essa questão ela nos diz o seguinte: o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma pergunta é 0,20. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Aí temos aqui. Letra A, 0,02048. Letra B, 0,08192. Letra C, 0,24. Letra D, 0,4096. Letra E, 0,40152, que é 2. Ok? Me desculpa. Então vamos lá. Nós queremos saber a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta. Beleza? E o texto nos diz que ou o teste termina na 10ª pergunta, ou quando o candidato cometeu o segundo erro. Ok? Então, como nós queremos a probabilidade do teste acabar na 5ª pergunta, então na 5ª pergunta ele deve cometer o segundo erro. Né? É a única forma do teste terminar antes de 10 perguntas. Então eu quero que ele erre, que ele cometa o segundo erro na 5ª pergunta, certo? Temos aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a 5ª. A chance dele errar, né, é de 0,20 e de forma simplificada é 0,2. Okay? E já que zeros à direita não possui nenhum valor. Então, inicialmente, nós vemos o seguinte. Ó. Se a chance dele errar uma pergunta é de 0,20, a chance dele acertar é de 0,80. Okay? Porque ou ele erra ou ele acerta. São eventos complementares. Okay? Então, soma de eventos complementares é 1. Se a chance de errar é 0,20 e a de acertar é 0,80. Beleza? Então, vamos lá. Então, quero que ele cometa o segundo erro na 5ª pergunta. Então, anteriormente, ele errou uma pergunta e acertou 3. Né? Só que existem várias formas disso acontecer. Ele pode ter errado a primeira e acertado as outras. Pode ter errado a segunda e acertado as outras. Pode ter errado a terceira e acertado as outras. Pode ter errado a quarta e acertado as 3 primeiras. Okay? Então, por esse raciocínio, existem 4 formas distintas, né, de ele errar uma e acertar 3, né, que é o que descreve o que vai acontecer nessas 4 anteriores. Okay? Então vamos descrever cada uma delas. A primeira forma é se ele errar a primeira, acertar a segunda, a terceira e a quarta. Né? A 5ª não tem jeito, ele vai errar. Okay? Que é o evento que nós queremos calcular a probabilidade. Uma outra forma, né, é se ele... Vamos progredir com o erro. Então, a segunda forma é se ele acertar a primeira, errar a segunda, acertar as outras 2 e errar a 5ª. A outra forma é se ele acertar as 2 primeiras, errar a terceira e acertar a 4ª e errar a 5ª. E, por fim, acertar as 3 primeiras e errar as 2 últimas. Okay? Então, tem 4 formas do teste terminar errando a segunda pergunta exatamente errando 2 vezes exatamente na 5ª pergunta. Ok? Então, a probabilidade que nós queremos é a soma da probabilidade de acontecer essa distribuição de respostas, essa e essa. Okay? Cada uma delas é complementar. Então, a probabilidade é a soma dessas 4 probabilidades. Então, vamos calcular a probabilidade de acontecer essa primeira configuração. Errar a primeira e errar a 5ª. Okay? A chance de errar a primeira é 0,2, de acertar a segunda é 0,8, de acertar a terceira é 0,8, de acertar a quarta é 0,8 e de errar a 5ª é 0,2. Okay? Como cada resposta em cada pergunta não depende das outras, né, a probabilidade de ter essa configuração de acertos e erros é o produto das probabilidades individuais. Okay?
Então, escrevendo isso aqui de forma simplificada, 0,2 vezes 0,2 é 0,2 ao quadrado, e 0,8 3 vezes é 0,8 ao cubo. Okay? Para a segunda configuração, acertar a primeira 0,8, a segunda 0,8, errar a terceira 0,2, acertar a quarta 0,8 e errar a quinta 0,2. Okay? Reorganizando, 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. A terceira, acertar a primeira 0,8, errar a segunda 0,2, acertar a terceira 0,8, acertar a quarta 0,8, errar a quinta 0,2. Escrevendo de forma simplificada, 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. E por último, acertar a primeira 0,8, a segunda 0,8, a terceira 0,8, errar a quarta 0,2, errar a quinta 0,2. Simplificando, 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. Então, as quatro, de forma simplificada, deram o mesmo resultado. Logo, a probabilidade dele cometer o segundo erro na quinta questão é 4 vezes 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. Okay? Como as respostas estão dadas em números decimais, teremos que calcular esse valor. Para isso, vamos escrever 0,2 como 2 vezes 10 a menos 1, certo? Repete o quadrado. Do mesmo modo, 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1 ao cubo. E agora fica fácil, né? Elevar isso aqui ao quadrado é elevar o 2 ao quadrado e o 10 a menos 1 ao quadrado. Fica 10 a menos 2, ok? 8 ao cubo. 10 elevado a menos 1 elevado a 3 é 10 elevado a menos 3. Só multiplicar o expoente de cima pelo de baixo. Agora eu vou juntar esses três, né? 4 vezes 8 ao quadrado vezes 8 ao cubo. Posso escrever 4 como 2 elevado a 2. Repete segundo, 2 elevado a 2. 8 é 2 ao cubo, elevado ao cubo é 2 elevado a 9. Okay? 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3, a menos 3, é igual a 10 elevado a menos 5. Repete a base, somos expoentes. Mesma coisa aqui, ó. Repete o 2 da base e somos expoentes. 2 mais 2 mais 9, 2 elevado a 13. Então, portanto, dá 2 elevado a 13 vezes 10 a menos 5. Mas quanto é 2 elevado a 13? Então, para isso eu vou utilizar o fato de que 2 elevado a 10 é 1024. Ok? É só fazer 32 vezes 32, já que 2 elevado a 5 é 32. Então, 2 elevado a 10 é 1024, 2 elevado a 13 é 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 1024 dá 8.192. Portanto, 2 elevado a 13 é 8.192 vezes 10 a menos 5. Como o expoente é negativo, então eu vou avançar a vírgula 5 casas, certo? Como aqui eu só tenho 4, então eu vou precisar colocar um zero aqui na frente, certo? Coloco um zero. Então, avançando a vírgula 5 casas, teremos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,08192. É a probabilidade dele cometer o segundo erro na quinta pergunta. Okay? E esse resultado, ele corresponde à alternativa B. Portanto, a resposta da questão 164 da prova do Enem 2014 é letra B, 0,08192. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.